Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre o JPA DAO. Aqui a gente percebe que a implementação escolhida é cliente DAO JPA DAO. A implementação ela é de certa forma curta. Por quê? Basicamente porque a implementação de algumas operações estão no generic JPA DAO. Então, olha só, aqui a gente tem o save, o delete, esse save, assim, essas operações que tratam de armazenar no banco, efetivamente salvando no banco, persistindo, a gente sempre tem que trabalhar com transação. Se não for confirmada a transação, o dado não é salvo. Então é necessário a gente iniciar e finalizar a transação. E aqui o merge pega o objeto que está definido, é enviado aqui para a operação de salvamento, e é feito o merge, ou seja, ele vai vincular isso ao banco de alguma forma, seja para inserir, caso o ID seja zero, ou para atualizar, caso o ID seja um ID que já está no banco. E aqui é sempre é observado o ID que está no banco, tá? E aqui no delete, da mesma forma, né? Ele vai receber uma entidade e essa entidade vai ser salva. Agora, olha só, no cliente JPA DAO, aqui a gente tem a operação de delete. Por quê? Porque aqui a gente recebe um ID e o delete do DAO, lá do generic, ele recebe uma entidade. Então aqui a gente instancia uma entidade, mesmo que não estando completa, só com ID mesmo. E aí a partir disso ele tenta vincular com o que está no banco. Existindo aquele ID no banco, ele deleta aquele objeto. No find é também buscado um valor. Esse valor basta a gente dizer o ID aqui no caso, tá? E aí ele chama diretamente a implementação de find do generic DAO que a gente acabou de ver. Olha só o que acontece. Então é preciso reimplementar o find por conta de que aqui a gente recebe um object e não um int. Como na nossa classe, na nossa entidade, o ID é um inteiro primitivo, então, e no cliente DAO, o que a gente tem aqui no find é o ID primitivo. O que acontece aqui na implementação do JPA DAO, cliente JPA DAO, a gente tem que obedecer à interface que diz que é inteiro. No entanto, o JPA, o generic, o nosso generic, a nossa implementação generic, ela recebe um object. Se a gente estivesse trabalhando com integer, que é um objeto, não precisaria reimplementar esse método que já está aqui definido. Mas como tem essa diferença, a gente aqui tem que chamar realmente no generic. A outra opção seria a gente alterar esse generic para que ele tivesse aqui recebendo um inteiro primitivo. Mas nem sempre é o caso. Às vezes você tem que receber um long, uma string, o ID pode mudar. Então, para ficar realmente genérico, o ideal é que esse ID possa ser um object. E aí isso implica que a gente precise, no cliente JPA DAO, implementar essa conversão, tá? do ID inteiro primitivo para o objeto integer. As outras operações são consultas específicas que a gente está escrevendo aqui diretamente através da JPQL, a linguagem que recebe parâmetros nomeados. O parâmetro é setado aqui, CPF, assim como o nome com os percentes para pegar um determinado trecho, pedaço de nome, né, que apareça antes ou depois da string selecionada. Vai ser uma substring do que está lá no banco. Então, essa consulta. Quais as vantagens do JPA? Nós vamos perceber algumas. Primeiro é que essa consulta aqui não é SQL mesmo, é uma consulta, embora pareça uma consulta SQL,
Tá realmente bastante parecido, mas observa que aqui o que ele retorna é um C, ou seja, o próprio... Aqui a gente está falando de objeto, tá? Se fosse em SQL seria um select asterisco from, né, o select alguma coisa, aqui que vai ser retornado é um objeto cliente. Então esse Czinho se refere a um objeto. Vai ser feita, ao receber essa consulta, a gente vai ver que vai ser feita uma consulta SQL que é diferente dessa aqui que vocês estão vendo. É a mesma coisa aqui, tá? A outra grande vantagem do JPA, que se a gente for perceber, é que aqui no Persistence XML a gente define aqui essa DDL automática. Isso significa que operações de definição de dados, né, Data Definition Language, que é DDL, essas operações vão ser executadas automaticamente. No caso aqui, esse parâmetro está setado como update. Então, a qualquer atualização que a gente fizer nas entidades, isso vai ser persistido no banco. Para a gente observar bem isso, eu vou fazer o seguinte. Esse banco aqui, db persist, eu vou criar um arquivo aqui, olha só. Esse aqui existe. A gente vai aqui apagar. Vamos criar do zero, tá? Na pasta Resources, nós vamos criar aqui um arquivo. O nome dele é dspersist2023.db. E aí, olha só. O arquivo é criado, vazio, não tem nada nele, tá zerado. E vou até apagar aqui, fechar. O arquivo continua, tá zerado. E o que vai acontecer? Ao executarmos aqui a aplicação, aqui vamos para principal, executar. Aqui a gente percebe que tem JPA envolvido. Qualquer operação que eu faça, que o JPA efetivamente não inicializou, mas se eu mandar exibir todos, olha o que vai acontecer. Percebemos que são várias operações que são feitas. Olha só, foi criada aqui a tabela cliente, toda ok, olha só, até o CPF como unique. Como é que ele faz isso? Ele vem aqui em cliente, olha só, está definido aqui os atributos, esse atributo CPF está como unique, isso vai gerar um SQL para deixar o campo único, ou seja, não pode ter duplicação, é criada aqui uma restrição de unicidade. E para os outros campos, a chave primária, que é justamente o @id aqui que a gente define, e o nome da tabela é dado pelo exatamente o mesmo nome que está na classe, tá? Como em SQL não tem muita diferença, né, entre maiúsculo e minúsculo, em termos de atributos e tabelas, termina que na hora de fazer uma consulta, tanto faz usar cliente com C maiúsculo ou minúsculo, que vai funcionar do mesmo jeito. Ele cria então a tabela, define aí as restrições e depois de um tempo é feita a consulta, olha só, para trazer todos os dados. Select todos os atributos de cliente para a gente fazer a consulta, trazendo, que foi o que eu pedi, né, para trazer todos os clientes. Então, percebemos essa grande vantagem do JPA de criar as tabelas. Isso acontece tanto a nível de SQLite, como vimos agora, como também no Postgres. Vamos perceber aqui, se eu estivesse trabalhando aqui com o Postgres, onde é que eu mudo isso? De estar trabalhando com um banco ou outro, olha só. A unidade de persistência pode ser aqui definida SQLite ou PG, que é o Postgres. A gente definiu duas unidades de persistência. No arquivo config.properties, a gente agora vai escolher o Postgres, tá? Independente disso aqui de cima, isso aqui na verdade, quando a gente está usando JPA, isso aqui poderia estar comentado, não está sendo utilizado. A gente só está efetivamente utilizando essa parte aqui de baixo, para dizer que é o Postgres.
na configuração do Persistence Unit que está aqui, o Postgres também tem um banco chamado DS Persist 2023. Eu vou então aqui dropá-lo. Vou sair dele. Dar um drop database. DS Persist 2023, olha só. Executo. Tenho que criar um database, tá? Vazio. Pronto. Vamos chegar nele. E olha o que acontece. Se observarmos, não tem nenhuma relação, não tem nenhuma tabela. Para a gente criar a tabela, fazemos o quê? Inicializamos a aplicação. Aqui. Run. Vamos perceber que não temos nada. Que vai ser retornado aqui esse banco. Assim, importante ele percebermos, ele não encontrou nenhum cliente, demorou um pouco, né? Mas ele criou a tabela cliente com C maiúsculo. Criou a tabela com seus atributos. Ele vai criar essa restrição de unicidade, olha só, adiciona a restrição. E depois a gente percebe que a consulta é feita, é realizada. Então, as tabelas são criadas e agora nós vamos ver como acontece a conversão desta consulta aqui que fizemos em JPQL. Olha só, essa consulta aqui que foi escrita em JPQL, como é que ela vai ser transformada em SQL, tá? Percebemos aqui, 7, vou colocar aqui a letra J. Primeiro eu vou cadastrar um dado, tá? Não tem nenhum cliente. Vamos colocar aqui o nome João. Eu vou aqui usar 3 caracteres para esses dados de CPF, renda. Se exibirmos todos agora, tem aí o João. Se formos procurar todos por um nome, vou colocar a letra J, o João vai aparecer. E olha só o que é mostrado, esse SQL aqui. Select, ele cria aqui um apelido para a tabela de clientes, traz todos os atributos e faz lá o upper. Percebam que essa consulta é bem parecida com a consulta JPQL, no entanto, na JPQL é um Czinho que diz respeito aos objetos que estão sendo obtidos, ou seja, aqui está mais orientado a objeto, e aqui não, aqui está orientado a atributos mesmo, a colunas, tá? Em SQL trazer todos os atributos é dessa forma, e esses atributos vão ser mapeados para objetos pelo JPA. Então essas são as principais vantagens, criação das tabelas e também transformação de consultas de JPQL ou de outras formas de consulta, como o Criteria Query, ele faz essa transformação para o SQL nativo.